essa aula. Ah, tá sendo curta a impressão minha? Mais ou menos. 2019. FUVEST 2019. Fala o seguinte: os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Tá? Então você tem pouca pressão ali onde voa. Como que você respira bem? Como que com aquela pressão externa baixinha, assim de maior, mais alto, como se estivesse mais alto do que o Everest, né? Que seria aproximadamente 8.000 metros, como que você respira? Porque o avião tem ar pressurizado dentro dele. Mas mesmo assim você deve perceber que não é tão confortável assim para todo mundo aquela pressurização do avião. Ela não deixa 100% confortável. Por quê? Ele não consegue pressurizar como se fosse ao nível do mar. Olha o que ele vai falar aqui. Devido a isso, eles têm o seu interior, o seu avião pressurizado. Ou seja, eles aumentam a pressão artificialmente ali do ar dentro do avião. Em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000 metros. Então é como se você tivesse com a pressão atmosférica, não sei que cidade, La Paz, não sei quanto exatamente, mas de um lugar com uma grande altitude, uma relativamente grande altitude, o alto de uma montanha de 2.000 metros, que não é o ar que entra, se absorve tão mais fácil. Por isso tem aquela sensação não tão confortável de oxigenação, para alguns, dentro de avião. Né? Mas ainda assim, tem um certo conforto, porque senão não daria nem para respirar direito. Então, a pressão dentro do avião equivale a se você estivesse em uma localização ao ar livre, uma localização a 2.000 metros de altura. Na verdade, você está a 10.000, né? Então ele mantém a pressão dentro do avião maior para que você para que você receba ar com essa pressão. A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude. Então aqui você vai ter tanto a pressão que seria a 2.000 metros, a altitude em metros, né? Eu sempre falei primeiro as legendas. Então aqui é a pressão atmosférica em PA, Pascal. Tá? PA não é de pressão atmosférica, é de Pascal. E a altitude em metros. Então se você vir aqui, ó, se você pegar 2.000 metros, que seria a pressão que você está sentindo dentro do avião, equivale a uma região em 2.000 metros, você vai perceber que vai dar aproximadamente aqui 80.000. Se você olhar bem com calma, então tiquitito abaixo. A gente vai arredondar, já que ele vai falar aproximadamente, a 80.000 Pascal. Tá? Só que o avião, na verdade, está, vamos continuar lendo, a força em newtons, aqui fica submetido uma janela plana de vidro de 20 por 30 centímetros quadrados, 20 por 30 centímetros quadrados, 20 vezes 30 centímetros quadrados, na cabine de passageiros, na altitude de 10.000 metros, ele quer saber qual é a força resultante sobre a janelinha do avião ali quando você está, porque vai haver, não vai ser zero. Né? Porque por que ela está estática em relação a você? Porque a estrutura do avião está aguentando a barra. Tá? Então ele quer a força em newtons que fica submetida à janela plana. Na verdade, como ela está ali parada, é porque a estrutura do avião está segurando, mas eu quero saber que ela está submetida, que o avião tem que aguentar. Então eu não vou pensar na estrutura segurando a janela, eu vou pensar o quê? Que eu tenho uma janela de vidro lá, geralmente é redondinha, mas eu vou fazer aqui uma retangular, para ficar mais com a ideia de 20 por 30. Está aqui a janela, tá? Você está aqui dentro do avião. E, né, sua cadeirinha, tarará, sentado. E aqui tá as nuvens, né, do lado de fora. E o que eu tenho? Eu tenho a pressão interna aqui, ou melhor, a força da pressão interna. E desse lado eu tenho a força da pressão externa. Ok. A gente sabe que a pressão interna é maior, porque é equivalente a uma altitude, é como se você estivesse a uma altitude de 2.000 metros. A pressão externa é a real mesmo, a que o avião está submetido, que é numa altitude de 10.000 metros. Pode ver que não dá exatamente aqui nessa linha, mas eu vou arredondar, já que ele vai querer aproximadamente. Vou pegar sobre essa linha aqui, ela é um pouquinho menos, mas aproximadamente eu posso arredondar para cá. Aqui eu já tenho que fazer uma ideia de escala, olha, veja bem. Observe que aqui é 20.000, como que eu sei quanto é esse tracinho? E aqui é 40.000. De 20.000 para 40.000, você concorda comigo que tem 20.000 de intervalo? E ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes.
Então, você está pegando um intervalo de 20.000 Pascal e dividindo em 5 partes, você tem que cada quadradinho, cada intervalinho, cada parte equivale a 4.000 Pascal. Então, aqui tem uma parte, duas partes, 24, então é 20.000, somando, né, subindo duas partes de 4.000, eu chego à conclusão que esse tracinho equivale ao 28.000 Pascal. Beleza? Então, eu quero saber a resultante. Como eu sei que a pressão interna é maior, eu sei que a resultante das forças vai dar para cá, para fora, empurrando de dentro para fora. A janela está sendo segura pela estrutura do avião, mas ela está tentando ser empurrada para fora. Então você pode ver que quando tem filme de ação, que o avião explode ou estoura uma janela, tudo é sugado para fora, porque a pressão interna está muito maior que a externa, então aqui tudo voa pela janela, foi aquele buraco que abriu, né? Então você tem aqui a força resultante. Então vamos lá? A força resultante vai ser, vou colocar a maior, que é a força da pressão interna, menos a menor aqui, que é a força da pressão externa. Lembrando novamente que pressão é força sobre área, portanto, a força é a pressão vezes a área. Vai ficar que a força resultante é a pressão... A força é a pressão vezes a área. Vai ser a pressão interna vezes a área, menos a pressão externa vezes a área. Aqui eu posso pôr área em evidência, fica pressão interna menos pressão externa, tudo isso vezes a área, que é a mesma. É a área dessa janela de vidro aqui. Que vai dar pressão interna é equivalente a 2.000 metros de altitude, que deu aproximadamente aqui 80.000 Pascal, que já está no sistema internacional. Né? Pascal é sistema internacional, ele equivale, tá? Pascal é sistema internacional, ele equivale a Newton por metro quadrado. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Menos a pressão externa, que é de 10.000 metros, que equivale a 28.000 Pascal. Vezes a área. Deixa a área aqui para caber. Então, a força resultante. Ó, o perigo de escrever rápido com muito zero é que você esquece um zero. Ó, aqui é 80.000. 80.000 menos 20.000 dá 60. Tira mais 8.000 dá 52.000. Vezes a área. Só que a área está em centímetros quadrados. Tá? 20 vezes 30 centímetros quadrados. Como eu converto em centímetros quadrados para metros quadrados com a NSI? Bom, ó a dica. Presta atenção. De centímetro para metro, acho que a maioria de vocês sabe que eu multiplico por 10 a menos 2, que muitos conhecem como dividir por 100. Né? Se você quer ao quadrado, para metro quadrado, basta você pegar o fator de multiplicação e elevar ao quadrado. Portanto, de centímetro quadrado para metro quadrado, você multiplica por 10 a menos 4, que é 10 a menos 2 ao quadrado. Percebeu? Isso é para qualquer potência de uma unidade menor base que você sabe converter. Então, aqui vai ficar 10 a menos 4. E aí já está convertido para metro quadrado, já está tudo no sistema internacional. Então, isso aqui já vai dar em newtons, que é o que ele quer, não é isso? A força em newtons. Tá? Vamos lá? Se eu tirar 4 zeros aqui, porque é o 10 a menos 4, eu vou ter 52, tirei 3 zeros. Deixa 20 aqui, que eu acho que é mais fácil. E aqui tira um zero do 30, fica 3. Vai dar 52 vezes 60. Fazendo a conta aqui. Fazer vezes 6, né? Depois eu coloco o zero, já que é vezes 60. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 30, 31. Então, tenho 312 com o zero, 3.120 newtons. Como ele quer aproximadamente, eu peguei esses valores meio que aproximados, eu posso dizer que a resposta é o 3.200 newtons, é a mais próxima aí, facilmente observável pelas opções do resultado correto. Né? Correto não, o meu também está arredondado, é o mais próximo aí. Tá certo? Então acho que é isso. Acabamos por hoje.